Em se tratando de tecnologia, sim, todos os dias a gente tem atualizações, mas será que a gente tem como aproveitar toda essa inovação para a nossa carreira? Roda a vinheta! Fala TID! Hoje aqui a gente vai falar um pouco de tecnologia, um pouco de experiência do cliente, um pouco da nossa própria carreira. E eu tenho, claro, Igor Coso, bem-vindo. Ô, Peli, sempre bom estar aqui nessa mesa, nesse nosso bate-papo, nesse nosso espaço para conversar, levar um pouco mais de ideias, possibilidades, soluções para você que está aí no dia a dia, cuidando do desenvolvimento de pessoas, cuidando das pessoas dentro da organização. E hoje um papo bem especial, a gente vai ser uma conversa bem dinâmica. Eu vou apresentá-la rapidamente aqui, mas depois a gente vai fazer também a nossa audiodescrição para aquelas pessoas que não podem nos ver, mas podem aí sentir como nós somos e até permitir que a gente entre no espaço delas e possa falar um pouco desse desenvolvimento humano. Quem a gente vai receber aqui é a Leila Halima, é diretora de soluções de experiência do colaborador na Microsoft, tem uma super experiência em consultoria e recursos humanos, foi diretora de talento e transformação, liderou desenvolvimento, comunicação, cultura organizacional na Coca-Cola, mais de 20 anos de carreira, passou 11 anos na Deloitte como gerente sênior de capital humano e é graduada em administração, possui pós-graduação em psicologia positiva pela PUC, MBA em Planejamento Estratégico pela FGV e certificações internacionais em coaching e muito mais que a gente ainda vai descobrir por aqui, Igor. Então, seja bem-vinda, Leila. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, olha só, eu, Eli Soares, sou uma mulher aí de 40 anos, estatura média, 1,64, sou morena clara, tenho cabelo longo, enrolado, bastante volumoso, aí castanho claro, com algumas luzes. Estou vestindo a camisa aqui da Bravende, que é cinza chumbo. Estou sentada aqui pertinho da TV que tem o logotipo do Fala TID, que tem umas ondas azuis passando por aí. Estou aqui com o Igor Coso ao meu lado esquerdo. Opa, eu sou Igor Coso, tenho a pele branca, tenho mais ou menos 1,80 m de altura, um pouco mais de 1,80 m. Cabelos ainda predominantemente loiros, mas já tenho uns grisalhinhos aparecendo aí. E tô com uma camiseta azul e um relógio preto no pulso. Muito bem. E a Leila, como é? Eu sou uma mulher branca, com sardas, tenho cabelo castanho longo. Hoje está liso, mas normalmente ele é tão volumoso quanto o seu. E eu tô vestindo uma blusa verde e um colar de bússola e um relógio preto também. Muito bem. E Leila, como que as novas tecnologias estão transformando essas exigências e as expectativas no nosso ambiente de trabalho atual? Olha, as novas tecnologias, elas têm gerado sentimentos meio adversos, né? Tem gente que está super empolgada, como, por exemplo, a inteligência artificial generativa, falando assim, nossa, isso aqui é um mundo de oportunidades, e tem pessoas que estão bastante preocupadas. A gente vê até o que aconteceu com os roteiristas, né, de Hollywood, que fizeram greve, né, indo contra lá os roteiros criados por inteligência artificial. E o que é bem interessante, que a gente tem visto nas nossas pesquisas, né, o LinkedIn soltou uma pesquisa recentemente, que grande parte das pessoas que estão buscando treinamentos, né, em inteligência artificial e tudo mais, são pessoas do segmento de criação. E é bem interessante, a gente vê muito content, pessoal de criação de conteúdo, designers, desenvolvimento de softwares, todos eles buscando entender um pouco mais o que a inteligência artificial e outras tecnologias vêm a trazer de positivo. Por quê? Eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido muito, né, com a inteligência artificial generativa é que a gente não precisa mais começar com uma folha em branco. E isso é muito legal, porque você tem uma ideia, você tem ali uma necessidade e você traz ali para a inteligência artificial essa sua necessidade, e ela cria um primeiro rascunho para você do que quer que seja. Seja o roteiro do filme hollywoodiano, seja escrever um e-mail que você quer ser um pouco mais educado, então você quer ser um pouco mais formal, você quer ser um pouco mais detalhista, e não é muito o seu estilo. Então a inteligência artificial vem muito para te ajudar nisso, que a gente olha assim num nível mais inicial. E aí depois a tendência é que isso cada vez mais vem ajudar na construção de soluções realmente. Hoje em dia você pede para criar um código para um sistema XPTO, ele faz um primeiro rascunho ali de um código. Não é uma coisa perfeita que você vai clicar e vai funcionar, mas já te acelera muito, né? Isso te traz várias possibilidades, não só a questão da produtividade, mas também toda a questão de qualidade de vida, toda uma questão de que você tem um pouco mais de tempo para pensar um pouco melhor nas coisas. Então, aquela apresentação que você demoraria 1h30, 2 para fazer, você já elimina uma meia hora aí que você pode estar pensando em coisas que podem ser mais interessantes estar apresentando, até estar usando para sua vida, né? E o legal de trazer esse ponto de partida, né, é que às vezes traz referências ou abordagens que
pelo menos comigo acontece bastante, que eu não tinha pensado em ir por esse caminho, mas é interessante. Então agrega, e acho que isso acaba enriquecendo, inclusive, o resultado final, né? A gente consegue trazer outros elementos que talvez a gente não estivesse olhando ou não tivesse no radar, né? Não, sem dúvida, acho que você trouxe um ponto super importante. Às vezes a gente começa a fazer uma pesquisa, você quer entender, por exemplo, eu estava uma ONG, né? Um dos nossos clientes tem uma ONG e pediu para ir fazer uma apresentação sobre inteligência artificial para alunos do ensino médio. E, poxa, eu não sabia nem muito por onde começar. E eu pedi lá para a nossa inteligência artificial montar uma apresentação sobre inteligência artificial para alunos do ensino médio. Ele trouxe vários conteúdos ali que, se eu tivesse feito sozinha, eu não teria pesquisado sobre eles. Eu ia muito direto no que é inteligência artificial generativa e não teria ido em machine learning, não teria ido em vários outros conteúdos que ele trouxe, e ele trouxe de uma maneira muito mais didática do que provavelmente eu escreveria. Seria muito mais difícil para os alunos. Então, me ajudou também, né, a meio que dar uma calibrada na linguagem que eu estaria usando naquela conversa. Então, realmente, ele expande muito, né, as possibilidades. E, Leila, a gente começou aqui provocando a questão das novas tecnologias e a pessoa como protagonista da sua própria carreira. Quando a gente mistura esses dois conceitos, como é que a gente faz para, na minha própria carreira, aproveitar isso sem ser simplesmente automático? Tem exemplos concretos do que você está vendo no dia a dia? Olha, eu acho que uma das coisas que todas as organizações têm buscado muito é a questão de como é que eu treino este colaborador, como é que eu deixo ele cuidar da carreira dele, como é que a gente junta tudo isso. E uma das coisas que tem sido muito utilizadas, sendo muito buscadas, mas nem tanto utilizadas, mas muito mais buscadas, é um desejo muito grande dos clientes, é a questão de você ter inteligência artificial que consiga mapear o que eu preciso desenvolver naquele colaborador para chegar naquela posição desejada dele. E, obviamente, nem eu, RH, mas eu, colaborador, se eu quero ser o diretor de XPTO daqui a 2 anos, quais são as competências que o diretor XPTO tem? E como é que eu fecho esse meu gap de competências? O que eu preciso fazer? Que treinamentos eu deveria fazer? Que experiências eu deveria ter para conseguir chegar lá? Né? E eu acho que isso é uma das coisas que a inteligência artificial tem trazido muito, mas não só a inteligência artificial. Aí você pensa em outras tecnologias também, né? Toda a questão de que você pode estar em qualquer lugar a qualquer momento, toda a questão de acesso, que hoje em dia é muito mais fácil, toda a questão de ambientes, né, de virtualização que a gente está tendo, onde você consegue criar um ambiente, criar uma simulação praticamente real do que a pessoa tem que estar desenvolvendo, ou criando uma situação onde a pessoa vai estar desenvolvendo, executando um desafio, né, se colocando numa posição. Bom, se você fosse diretor no XPTO, que decisões você tomaria? E isso cada vez mais tem trazido essa questão do desenvolvimento e da aprendizagem muito mais acelerada, né? Eu acho que a gente tem utilizado as tecnologias para nos deixar mais espertos, né? A gente tem aprendido muito mais rápido, o acesso tem sido muito maior, e a troca, né? Que a tecnologia te possibilita. Hoje em dia, a gente pode estar fazendo um curso em qualquer universidade do mundo, conversando com pessoas de qualquer lugar do planeta e trocando, né? E aí, a grande sacada é de como é que você aproveita isso da melhor maneira. Qual que é a sua postura, a sua atitude em relação a isso. E dentro da jornada do colaborador, como que você tem visto essa aplicação, essa realidade acontecendo na prática? Por exemplo, ferramentas já disponíveis nas organizações. Outro dia eu vi uma de apoio para a liderança, né, uma inteligência artificial que você sobe todos os dados de DISC, de avaliação 360, e ele tem um retrato fiel, um mentor do líder para como lidar com a equipe. Né? Eu falei assim, puxa, isso me deu uma expansão, mas dentro do seu dia a dia, o que você tem visto de prática assim já acontecendo? Pô, acho que se a gente for aí do famoso hire to retire, né, desde a contratação até a aposentadoria das pessoas, a gente vê dentro de recrutamento e seleção muita tecnologia no sentido de fazer triagens de currículo melhor. A gente tem visto muita tecnologia de gravar a entrevista desse candidato, e aí a inteligência artificial começa a analisar aquela entrevista, né? Se a pessoa tá mentindo, se a pessoa tá nervosa, se a pessoa não sei o quê. Fazer um resumo sobre aquela entrevista. Muitas vezes a gente faz 500 entrevistas, e aí até tomar nota, sumarizar tudo aquilo, conseguir comparar esses candidatos. Hoje a inteligência artificial já faz isso para você.
Daí a gente vai ali para a famosa integração, né? O onboarding das pessoas. Aí você tem muitas tecnologias para acelerar. Porque a grande questão das organizações é que, normalmente, entre o momento que você contrata uma pessoa até que ela chegue aí a uma produtividade, nem seja, não estou falando de produtividade, mas realmente está ali entregando, né, o que é esperado dela, normalmente a gente leva aí de 3 a 6 meses. E o objetivo dessas novas tecnologias é justamente encurtar. Como é que eu faço esse colaborador estar entregando o máximo que ele pode, atingindo o máximo potencial dele no menor prazo possível. Aí a gente vai para treinamento e desenvolvimento. A gente começou com os famosos LMS, né, os sistemas de gestão de treinamento, aí depois vieram os LXPs, que são os de experiência de aprendizagem, e hoje em dia você está indo para inteligências artificiais que vão entender o que você faz, vão entender o que você quer, entender o que você sabe, começa a mapear, né, o que a gente chama de inferir quais são as competências que as pessoas têm, e sugerir, olha, o seu colega que tem o mesmo cargo que você fez tal treinamento, tal colega XPTO tem tal competência que você não tem. Você não quer aproveitar e fazer um treinamento, quer dizer, realmente empoderar as pessoas, né? Deixar aquela coisa de o RH tomar conta do seu desenvolvimento para você tomar conta, né? É o que você falou, a questão de você ser realmente protagonista. Depois a gente vai para avaliação de desempenho, aí a gente vai hoje em dia para sistemas que avaliam tudo que você faz e já trazem um sumário de tudo que você executou no ano, que você entregou no ano, no período, enfim, não quer que você seja, transforma isso em OKRs e objetivos, né, e resultados chaves aí para, às vezes a gente fala uma sopa de traduzir, né, pessoal, desculpa. E aí já transforma isso, já faz o acompanhamento, ajuda você a fazer uma descrição e você está pronto para uma conversa realmente de qualidade. Porque muitas vezes a gente vai para uma reunião de avaliação de desempenho, a gente lembra dos últimos 2, 3 meses, no máximo. E aí você tem aí recursos para te dar uma visão e um panorama realmente das suas entregas e o que você fez durante esse ano. E para o gestor também, né? O que ficou faltando? Como é que eu posso ajudá-lo de uma maneira, pensando assim numa mentalidade realmente de crescimento? Como é que eu ajudo esse colaborador a ir além ou atingir as expectativas de carreira que ele tem? O que eu posso trazer para ajudar nessa construção? E aí, quando a gente fala em termos de desligamento, realmente, seja ele partindo da empresa, seja ele partindo pelo lado do colaborador, é entender o que gerou isso, né? O que gerou e o que eu posso aprender da próxima vez eu fazer diferente. Seja por um desligamento que eu estou fazendo, por algum motivo X, que eu preciso entender o que pode ser feito diferente, seja lá no recrutamento, seja no desenvolvimento, seja no dia a dia. E no caso do colaborador pedindo desligamento, é o que eu posso fazer para menos colaboradores pedirem desligamento por isso. E aí entra muito a questão das recomendações. Hoje a gente tem muitas aplicações, elas já trazem, sei lá, você faz aquela famosa pesquisa de clima, de engajamento, já traz, olha, as empresas que tiveram uma nota ruim, falando que as pessoas estão sentindo esgotadas, o que essas empresas fizeram para melhorar essa nota? Então, essa coisa de trazer, o que eu sempre falo, trazer o repertório para a liderança é muito importante, porque senão ele acaba fazendo sempre a mesma coisa e a gente já sabe, né, repetir o que a gente sempre fez vai dar os mesmos resultados, então a gente vai trazer justamente repertório, abrir, né, esse mundo de possibilidades. Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqueles filmes futuristas que a gente assistia antes e pensava que isso estava muito distante. E agora não, tudo que a gente vê no filme, se não estiver acontecendo ali muito próximo, porque alguma coisa está errada. Então, já está acontecendo na entrevista, a gente ter essa gravação e ter ali esse apoio da inteligência artificial. E outra coisa como complemento, eu vi uma pesquisa da Gartner, que 89% dos profissionais de RH dizem que os planos de carreira ainda não são claros dentro das instituições. E aí você contando aqui que a tecnologia já tem ajudado a isso ser muito mais claro para esse colaborador, ele enxergar para onde ele vai, o que precisa fazer, em que ponto que ele está dessa jornada e com quem que ele vai contar, o que ele tem que aprender para isso acontecer. Tem um espaço para soft skills com tanta tecnologia? Tem. Mas só um adendo aí na questão do plano de carreira, né? Acho que as pessoas sempre têm uma expectativa, até mesmo uma ambição de falar, aqui está meu plano de carreira traçado. Se eu quero ser gerente, eu tenho que ser analista pleno, sênior, coordenador, e aí eu viro gerente. Hoje em dia não é mais assim. Acho que hoje em dia, principalmente com a questão da agilidade, né, todas essas equipes ágeis e tudo mais, você acaba sendo um líder meio que situacional. Nessa situação, você é um líder. Nessa situação, você é um membro da equipe. E o plano de carreira, ele deixa de ser uma coisa linear para ser uma coisa muito mais lateral. Quer dizer, como é que eu vou me posicionando nessas diferentes responsabilidades, nessas diferentes posições e aumentando aí minha envergadura, minha capacidade para,
de repente até assumir uma posição de liderança, que hoje em dia a gente sabe, né, o quanto existe aí uma certa aversão, né, a ser líder hoje em dia. Então, acho que isso é uma coisa que tem acontecido muito, né? Essa questão do plano de carreira, hoje em dia, é uma coisa que já não é mais uma linha, é quase uma rede, né? Você vê para onde você vai e você... Principalmente se ele for desenhado como era antigamente dentro da própria organização e não pelo profissional, né? Porque o profissional hoje é o protagonista da carreira, deveria ser pelo menos, né? Que ele vai entendendo e organizando seus passos. E aí justamente está espaço para os soft skills, né? Eu acho que hoje em dia, e não só hoje em dia, há muito tempo você é contratado pelas suas competências e demitido pelos seus comportamentos. A gente vê isso de uma maneira assim meio que clássica. E acho que cada vez mais, aonde você vai se diferenciar no soft skills? Porque os hard skills, né, quer dizer, aquelas competências técnicas, aquelas competências, sabe mexer no Excel, sabe mexer no PowerPoint, sabe não sei o que lá, isso é muito fácil. Hoje em dia você aprende tudo muito rápido e você não precisa nem mais aprender nada, né? Você pede para a inteligência artificial, ela meio que faz para você. Então, eu acho que essa questão de atitude, comportamento, relacionamento... aquilo que eu comentei de mentalidade de crescimento, quer dizer, você se vê como uma pessoa que sempre está querendo aprender, sempre está querendo construir, sempre está errando rápido e buscando aprender de uma maneira ainda mais rápido para seguir. Isso realmente é o que vai fazer diferença no futuro dos profissionais. E a gente vê, assim, que uma das coisas que a tecnologia está causando muito, principalmente nos jovens de nível de entrada, é que a barra está subindo. Porque tudo aquilo que era muito simples, muito fácil, a tecnologia está automatizando, a tecnologia está fazendo sozinha, as empresas estão simplificando processos e muito aquele nível de entrada, né, o júnior e tal, ele já não é mais tão júnior, né, ele já é meio que um pleno. E essa subida de barra é justamente o que vai acontecer, vão se diferenciar aquelas pessoas que realmente trazem atitudes e comportamentos que vão mostrar que é muito mais do que ir lá e fazer alguma coisa técnica, porque hoje as coisas se transformam obsoletas muito rápido, né, então a gente não... Você tem que estar sempre, né, correndo atrás. E Leila, se a gente sobe a barra e eles já precisam chegar pleno, onde é que eles foram júniors? Não foram, né? Não foram. E como é que a gente faz essa... Porque não dá para dar um salto, né? Eu acho que a questão é muito como você utiliza o seu tempo enquanto estudante, principalmente, né? Eu digo estudante em termos de graduação, né? Você está ali no seu início de carreira. É realmente aproveitar todas as possibilidades para estar saindo daquele meio que eu não sei vocês, mas grande parte do que eu aprendi na minha vida acadêmica, pouco eu coloquei em prática, né? Era muita teoria e a vida real, a gente chegava na empresa, era outra, né? Era completamente assim, né? diferente. Então, assim, eu acho que durante a vida acadêmica das pessoas, seja em no nível ensino médio, fundamental, faculdade, etc., é realmente buscar essas oportunidades de entender como é que eu aplico isso na vida real, como é que eu coloco isso em prática, o que eu posso fazer de diferente para aprender alguma coisa que eu não sei. Porque a hora que eles chegarem na entrevista, as perguntas já não são mais, onde é que você é formado? Como é que você... Me conta uma situação onde você enfrentou um desafio. E se você não viver, se você não experimentar, você não vai ter o que contar. Então, as pessoas precisam experimentar mais, precisam viver mais, aproveitar esse período aí desse ambiente mais de segurança e aproveitar essa oportunidade para se experimentar, né? Se testar um pouco mais. Isso traz uma preocupação, eu não sei você, eu fiquei preocupada com isso. Porque se a gente não tinha tempo de fazer, entender que na prática a teoria é outra... Imagina eles agora, se a barra já está mais alta. A barra está mais alta, tem mais possibilidades, mais desafios. E tem uma questão também que hoje é muito mais discutida, que é a questão da diversidade e inclusão. Como que, com essas diferenças de base, formação de base que existe no Brasil, existe um abismo muito grande, principalmente na educação básica. As pessoas precisam se apoderar da própria história para entender, dentro do convívio deles, o que eles podem levar e agregar para a organização. Precisa estar muito claro para todo mundo, né, independente do nível social, como que ele vai se aplicar, como que ele vai se ver na organização. Como que a gente consegue ajudá-los nesse sentido? Olha, eu acho que
Aí, de novo, né? Eu sempre acabo caindo um pouco na tecnologia. Mas uma das coisas que a gente vê cada vez mais na tecnologia é essa questão da acessibilidade. A tecnologia cada vez mais está diminuindo essa barreira da acessibilidade. Então, você pensa lá, você entra numa reunião, já começa ali a legenda, né? Naquilo que você está falando. Então, aquela pessoa que, de repente, tem uma questão auditiva, seja baixa audição, ou seja, realmente com uma deficiência auditiva, ela consegue acompanhar, ela consegue participar. Pessoas de baixa visão, cada vez mais, a questões de autodescrição, né? Até a própria inteligência artificial, hoje em dia, ela consegue já identificar imagens e fazer leituras de imagens, né? A gente vê vários museus trazendo isso. Então, eu acho que para as pessoas que têm aí alguma questão de deficiência, é realmente tentar entender quais tecnologias podem me ajudar a diminuir essa barreira, a ter acesso. Acho que isso cada vez mais está mais próximo. E aí a gente tem uma questão realmente da inclusão de pessoas de baixa renda, minorias diversas, que têm essa questão da dificuldade, muitas vezes, de acesso ao mercado de trabalho. Nesses casos, o que eu tenho visto muito é realmente um posicionamento das empresas em relação a isso. Cada vez a gente vê mais vagas afirmativas, cada vez mais a gente vê programas de desenvolvimento, né, aqueles bootcamps, né, que a gente vê vários em relação à formação de profissionais. Então, assim, o que eu vejo? Acho que os profissionais que têm essa dificuldade, que têm realmente uma certa limitação realmente de acesso, vale a pena buscar formas de se desenvolver. Porque dentro de tecnologia, por exemplo, a gente sabe que existe uma demanda gigante por profissionais de tecnologia e uma oferta muito pequena. E muitas vezes as pessoas que trabalham em tecnologia, a gente não tem tanto assim, precisa ser formado numa faculdade. Não, precisa conhecer uma tecnologia, precisa ter feito alguma coisa dentro dessa tecnologia. E eu acho que esses bootcamps, esses treinamentos, tem várias empresas oferecendo, várias ONGs, né, oferecendo, trazem aí essa aceleração e essa inserção que muitas vezes, da maneira tradicional, fica muito difícil ou fica muito limitada a posições muito operacionais. Né? A gente vê que muitas vezes esses grupos minoritários, eles estão onde? Em posições muito de base, tanto que a gente vê poucos diretores, presidentes negros, a gente vê poucas mulheres, né? E só dando 2 exemplos, tem muito mais exemplos que a gente poderia dar em relação a como é que a gente tem que trabalhar isso internamente como sociedade, né? Sim. E criar um ambiente propício ao desenvolvimento dessas minorias também, né? Dessas pessoas minorizadas, porque se chega lá e o diálogo, a conversa é outra, não existe uma integração e acaba não aproveitando, a organização acaba não conseguindo aproveitar todo o potencial dessa miscigenação, dessa junção. Sim. Eu acho que começa já nas escolas, né? Eu acho que as escolas, elas são muito boas de acolhimento. Né? Então, quer dizer, as pessoas, muitas vezes com deficiência, elas são acolhidas, elas são recebidas, mas elas têm o desenvolvimento, elas são convidadas para festinha, elas são convidadas para ir dormir na casa do colega, muitas vezes não. Então, já começa, né, uma base que a gente precisa mudar, né? Até os pais, de certa forma. Então, a gente tem... É um processo, acho que não é alguma coisa que vai acontecer no curto prazo, mas acho que está cada vez acelerando mais essa questão de diminuir essa distância. E você está aí representando uma marca muito forte, né? A Microsoft, ela é uma marca desejável pelas pessoas e pelos talentos. Como é que desse olhar de dentro dessa marca tão representativa, você percebe o futuro das plataformas de aprendizado e desenvolvimento? Olha, o futuro está muito na mão de cada pessoa. É assim, acho que hoje a tecnologia te oferece um monte de coisas, as tecnologias que estão vindo vão oferecer muito mais, vão te facilitar muito mais o acesso, a questão é se você vai fazer uso delas. Então, a gente sempre fala, né, você não vai perder seu emprego para inteligência artificial, mas você vai perder seu emprego para quem sabe usar, né, uma frase aí que todo mundo tá falando, eu nem sei quem falou aí, mas todo mundo tá falando, isso é total verdade. Então, assim, em termos de treinamento e desenvolvimento, eu vejo muito isso, quer dizer, como é que você... Se você tem realmente essa postura de querer estar sempre aprendendo, sempre estar querendo um pouco correr atrás, sempre estar um pouco naquela posição de desconforto, né? Porque é o desconforto que faz a gente se mexer, faz a gente querer mais. Então, é aquela questão até mesmo de uma certa ambição, quer dizer, o que você quer? Não é nem em termos de carreira, quero ser presidente, não, é em termos de ambição de aprender mais, de poder fazer mais, de aumentar a sua empregabilidade. Acho que isso realmente é o que vai fazer diferença, essa questão da busca, né, constante.
importante, porque recursos, você não precisa esperar a sua empresa te dar recursos. Hoje em dia você faz curso gratuito de Harvard, você faz lá no LinkedIn, tem um monte aí de plataformas, a USP tem diversos cursos, então depende de você, o quanto você quer e quanto você vai atrás. Qual o seu potencial de colaboração, né? O seu potencial de contribuir, de fazer parte de algo maior, né? Acho que essa é a visão e o que vai provavelmente engajar as pessoas a se conectarem com esse aprendizado, a buscarem esses cursos gratuitos, a terem disponibilidade para fazer isso, né? O que eu vejo muito, que a gente vê quando a gente fala aí de soft skills, né, que você tinha comentado, Elis, a questão da colaboração é uma condição muito importante para as pessoas de sucesso, digo, profissionais do futuro, né? Hoje em dia, o que as empresas mais buscam é como é que eu fomento essa colaboração no ambiente híbrido que a gente está vivendo. Então, quer dizer, uma hora você está no escritório, outra hora você está na sua casa, outra hora você está em algum outro lugar trabalhando, outra hora você está trabalhando sei lá de onde. E como é que a gente faz para todo esse pessoal conseguir trocar, todo esse pessoal construir algo melhor, sem ter a necessidade do presencialismo? E a colaboração, ela é muito mais do que, tá aqui o arquivo para você fazer. É realmente essa questão do construir junto, é a questão de repente, ter uma pessoa com uma opinião diferente da sua, e você aceitar, você refletir sobre aquilo e juntos chegarem a alguma coisa melhor, sem ter aquela coisa de, não concorda comigo nunca. Sem as polarizações, sem os extremismos. Exato, que a gente tem visto muito hoje em dia. Então, isso é uma das coisas que a gente vê bastante desafiadoras, a questão realmente de fomentar a colaboração, e aí vem de novo, né, a tecnologia, que ferramentas de colaboração vão ser necessárias no futuro. Porque assim, eu não sei se vocês já estiveram, mas provavelmente sim, estava numa reunião que tinha meia dúzia na reunião presencial, meia dúzia que estava no computador, e aí sempre acontece um dos dois, a pessoa que está presencial acaba sobrando, as que estão no virtual acabam sobrando, e hoje a tecnologia ainda não conseguiu azeitar muito bem isso. Né? Como é que a gente fazer todo mundo estar junto, né? Tá ali ao mesmo tempo, realmente presente, né? Porque hoje a presença é algo difícil, né? Tá todo mundo com um dispositivo na mão e você tá em 30 lugares menos ali onde você deveria estar. As possibilidades de distração são muito grandes. Né? A certeza que a gente tem que estar presente não é físico mais, e a gente precisa dar conta com tecnologia de fazer isso acontecer. Estamos caminhando para o final e a gente tem aqui um momento T&D, que é o momento toma e devolve. A gente larga uma expressão para você e você, de forma muito curta, vai ali cirúrgica na conversa. Temos algumas provocações aqui, mas você pode fazer o que você quiser, tá, Vamos Igor? Lá. Futuro do trabalho. E o futuro do trabalho acho que é uma oportunidade incrível. Acho que o futuro do trabalho, ele deixa de ser uma coisa tão estruturada como a gente via, principalmente no meu início de carreira, meus pais. O futuro de trabalho, as pessoas vão ter a chance de ter várias carreiras, ninguém vai se limitar a uma só, você vai poder fazer aquilo tudo que você quiser no seu tempo. Acho que essa é a grande beleza aí do futuro do trabalho. E talvez nem lineares, né? Elas acontecem ao mesmo tempo, né? Acho que Exato. Universidade corporativa. É um conceito que tende a se transformar muito mais em um conceito, diria eu, do que realmente alguma coisa tão estruturada. Hoje em dia, com tudo que a tecnologia está proporcionando, é muito mais o papel da organização dar acesso do que querer estruturar alguma coisa como a gente via as universidades do passado. Acho que no futuro é muito mais os colaboradores construindo e as organizações dando acesso de acordo com as necessidades ou as demandas que vêm surgindo. E menos definir, você vai fazer esse curso, você vai fazer aquele, você vai fazer aquele outro. Lifelong learning. É o futuro, né? Não dá para parar. Eu, que nem você falou, né? Já fiz universidade, 500 MBAs, 40 pós-graduação, tudo mais. Já tô querendo fazer outro, porque realmente os conceitos hoje em dia não são mais perenes como eram no passado. Tudo é muito volátil. Então, quer dizer, toda hora tem alguma coisa nova, toda hora a gente tem alguma coisa a aprender com os outros, e acho que eu adoro, né? Então, eu sou um pouco suspeita. Eu acho que é assim, inevitável e necessário. E o que não é óbvio sobre a Leila? E o que não é óbvio sobre a Leila? Que não tá no LinkedIn, que não tá... que traz conexão e não é tecnologia. Então, a Leila é casada, sou mãe de gêmeos. Ai, que legal. Um dos meus filhos tem síndrome de Down, então essa questão do desafio da inclusão, da diversidade é uma coisa que eu vivo bem no dia a dia. Sou mãe de um menino e uma menina, e a minha filha é uma das pessoas que eu
assim, olho e admiro muito, porque eu vejo que as possibilidades e a forma como ela enfrenta as coisas são muito diferentes das formas que eu fazia antigamente. Eu acho isso muito incrível. Igor, olha Uau. só, cirúrgica ela, e a gente aqui tá mais tecnológico agora e mais protagonista da carreira também. E com certeza, e olhando essa questão da integração, né, entre as pessoas na organização com as tecnologias disponíveis. Então, muito obrigado, Leila, foi um ótimo papo. Muito obrigada por ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite, ter contribuído para essa tribo aqui do treinamento e desenvolvimento, mais uma vez de outro jeito. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui. Sempre que precisar, contem comigo. Mas a gente Boa. vai chamar com certeza. Boa. E você que tá por aí, tá mais tecnológico e tá pensando um pouco mais se a inteligência artificial vai te substituir ou se é você que vai subir nesse cavalo e dominar essa inteligência para gerar mais conexão. Então, vamos compartilhar esse conteúdo, vamos abraçar mais gente, levar para mais gente essa vontade de a gente se transformar, tá bom? A gente vai ficando por aqui, tem mais bate-papo, tem mais episódio também. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.